Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Nostrale, esse espaço onde nós falamos de diversos assuntos relacionados ao reconhecimento da cidadania italiana. E estamos aqui hoje, então, com a Ana Paula Sosnowski, com a Jéssica Tortelli e com a Vitória Trindade, especialistas da Nostrale. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova jurisprudência. Ana, seja bem-vinda. E para a gente começar, tu pode explicar para nós o que é a cidadania iuris sanguinis? Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui elucidando, todas essas dúvidas, os pormenores em relação à cidadania italiana. Então, quando a gente fala sobre o reconhecimento ou o direito pela cidadania iuris sanguinis, a gente precisa dar mais um passo atrás e identificar o que é o direito iuris sanguinis. Quando a gente fala sobre cidadania em si, existem duas formas, basicamente, de se ter a cidadania, seja iuris sanguinis ou iuris solis. O iuris solis é o que a gente tem aqui no Brasil, que é o reconhecimento por nascer num território de determinado país. Então, só o fato de nascer no Brasil, por ter adotado, o Brasil, o direito iuris solis, então o cidadão já é brasileiro. Quando a gente aborda o assunto do direito iuris sanguinis, que é o que permeia, de fato, o direito ao reconhecimento da cidadania italiana, ele é esse direito por descendência. Não necessariamente de sangue, porque a gente sabe que existem exceções. E também é importante a gente frisar que não adianta mandar uma amostra de sangue para determinados laboratórios para fazer pesquisa, da probabilidade de origem, porque isso não é um direito iuris sanguinis, não configura esse direito. O que faz, de fato, ele ser tão amplo, tão importante para a cidadania italiana, é que ele é transmitido de geração para geração. Então, tendo um antenato italiano que não tenha perdido essa cidadania, não tenha abdicado, não tenha renunciado da cidadania italiana, ele transmite, então, para as gerações futuras. E assim, sucessivamente, cada geração vai passando para a geração posterior. E é isso que possibilita até hoje os requerentes, que são bisnetos, trinetos, por vezes até tetranetos, a conquistar o direito à cidadania. É pela configuração da Itália em adotar esse regime, esse direito iuris sanguinis para o reconhecimento da cidadania italiana. Isso, e é importante que a gente traga para agora chegarmos no próximo passo, que é a nova jurisprudência, porque isso é uma dúvida frequente, Ana, dos nossos clientes ou de quem está nos assistindo. Eu acho bem bacana a gente estar explanando. Então, agora eu levo para a Jéssica. Jéssica, depois da explicação da Ana, então vamos começando explicando um resumo geral da nova jurisprudência. O que é a nova jurisprudência? Sim, muito obrigada pelo convite. Bem como trouxe a Ana antes, então a gente comprova a nossa descendência italiana através de certidões. As certidões, elas são certidões de nascimento, casamento, eventuais óbitos, e a gente vai interligando o ancestral italiano aos requerentes. A nova jurisprudência, que ela é recente, de maio deste ano, 2024, ela vem justamente para possibilitar que a gente utilize outros documentos como comprovação também da descendência e não apenas aqueles registros de nascimento ou de casamento. Cita, inclusive, testemunhas, que é um pouco difícil, dependendo da época, que ainda estejam vivas, mas a gente consegue utilizar, por exemplo, atestados feitos a próprio punho pelas pessoas quando elas iam casar, e traziam, então, ali localidade de nascimento, sua data de nascimento, nome de seus pais. Então, abre um leque de possibilidades para que o processo se torne mais seguro e também um pouco mais ágil para aqueles que buscam o reconhecimento de forma judicial. Importante frisar que aqui não se aplica a parte administrativa, o reconhecimento via consulado ou o reconhecimento em solo italiano, mas sim quando a gente fala do reconhecimento através do judiciário italiano. Ótimo, e aí também agora trazendo uma explicação um pouco mais técnica, Vitória? Seja bem-vinda. A Corte de Cassazione, o que eles trouxeram de esclarecimentos que a gente pode estar abordando aqui hoje? Então, muito obrigada pelo espaço, sempre um prazer estar com vocês. Com relação à decisão da Suprema Corte Italiana, eles tiveram um esclarecimento muito importante com relação à cidadania iuris sanguinis. O que eles entenderam? Que não é somente a certidão de nascimento que é capaz de provar a filiação e o status de filho. Então, com isso, como mencionou a Jéssica, a gente pode apresentar outros documentos, outras evidências que indiquem que aquela pessoa
faz parte daquela família a qual ela pretende pertencer, que aquele filho era filho daquele italiano ou que aquele neto era neto daquele italiano. Então, mesmo com a ausência de uma certidão de nascimento, de um registro, ainda assim é possível a gente provar a filiação. E isso foi um grande avanço para os descendentes italianos, porque muitas vezes, tanto os nossos clientes quanto outros integrantes de processos ficavam muito tempo buscando os documentos, não encontravam um registro, uma certidão de nascimento e com isso acreditavam que não tinha mais possibilidade de ingressar com um processo de reconhecimento. E então essa decisão rejeitou a ideia de que somente a certidão de nascimento é prova de filiação e com isso a gente pode juntar casamentos, óbitos, habilitações de casamento, a gente pode juntar, construir a história da família através de outras documentações e comprovar a ideia que a certidão de nascimento ausente antes nos trazia. Então, a decisão principal, o esclarecimento principal da corte foi nesse sentido. Antes, a gente tinha obrigatoriedade, né, de uma certidão de nascimento e agora a gente consegue seguir na ausência desse registro. Nos abriu esse leque, né, e também nos facilitou e nos deu mais agilidade no processo, como a Vitória trouxe. Em alguns casos se perdia muito tempo atrás de documentos que nem existiam e agora a gente pode estar, a partir de uma análise, né, isso acho que é importante a gente conversar, a partir de uma análise técnica, substituí-los por outras informações e outras evidências, né. Ana, um pouquinho pra gente trazendo os impactos, né, então quais são os impactos administrativos, judiciais da nova jurisprudência hoje? Perfeito. Como a Jéssica tinha complementado anteriormente, por ser uma jurisprudência, ou seja, né, uma decisão de um colegiado dentro da Suprema Corte, como a Vitória havia mencionado. Eu já queria te contribuir aqui, que a gente pudesse voltar uma casa explicando o que é jurisprudência, que é importante a gente também trazer essa definição. Não, claro. Então, a jurisprudência, o que é? É justamente essas decisões, né, que o juiz, né, ele faz uma interpretação da lei a que ela sirva para o caso concreto que está buscando, né, o requerente que está buscando, ele está aplicando o seu direito e moldando ele dentro de um precedente, dentro de uma lei. Então, isso fundamenta o pedido. A jurisprudência, ela é justamente essas decisões, né, que os tribunais eles vão fazendo, muitas vezes em tribunais colegiados. O que é um tribunal colegiado? É mais que um decisor dando a sua opinião para formar realmente um contexto fático, probatório, né, daquele direito, então juridicamente analisado por mais de um decisor, então geralmente são 3 ou 5, né, sempre um número ímpar para não dar um empate, e que aquela decisão ela também permeie, né, para os tribunais, para os juízes das instâncias inferiores, para até ajudar, né, a parear esse entendimento, trazendo uma segurança jurídica que se fala, né, porque se a gente provoca, né, os tribunais a buscar um direito, não pode, né, ou não deve ter cada uma decisão esparsa com casos muito similares. Então, é para trazer essa segurança jurídica que os tribunais, né, as decisões colegiadas, elas se tornam, então, jurisprudência. São decisões que ajudam a embasar, né, e ajudam os juízes a decidirem sempre de uma forma muito parecida. E acho importante a gente trazer também aqui à mesa que um dos grandes fatores, quando a gente fala sobre jurisprudência, sobre a interpretação da lei, e falando isso num contexto de reconhecimento de cidadania italiana, é que, de fato, nós vivemos hoje, e a grande mídia também acaba divulgando, um momento político, né, que envolve a cidadania italiana muito diferente, né, porque nós estamos trazendo aqui uma nova jurisprudência que abranda, né, os requisitos, que facilita a apresentação dos documentos, né, com outros meios de prova também, diferentes ou, digamos assim, menos consistentes do que toda a documentação completa, mas também possibilitando o direito ao reconhecimento. Então, abrandando, né, uma decisão que abranda, que facilita o acesso ao direito à cidadania, em detrimento de um momento político na Itália bastante complicado, né, bastante complexo, que envolve, né, uma possibilidade de um projeto de lei que venha a restringir os direitos dos descendentes. Então, por vezes, isso pode até soar contraditório, né, da nossa parte, quando vamos abordar alguém que tem essa restrição
e pode achar, nossa, né, a Itália está se movimentando, né, contrário, por vezes, né, a impressão que fica, à cidadania italiana, e vocês, né, da Nostralia estão me dizendo que os requisitos estão mais fáceis, né, eu posso ingressar com uma ação mesmo sem ter exatamente todos os documentos que a lei me solicita. Então é importante a gente trazer que a Itália ela é diferente do Brasil nessa composição dos seus poderes. Ou seja, né, quando a gente trata desse assunto, eles vão coexistir, né, o cenário político e o cenário jurídico, porque lá as cortes, né, elas não têm tanta interferência, para não dizer nenhuma, né, eu não posso colocar isso jamais, porque do direito tudo depende, né, mas de fato eles não têm tanta interferência política, ou ela é quase inexistente, então as cortes, os tribunais, eles seguem muito à risca essas interpretações legislativas tal como elas são. E a questão de se ter um debate em relação ao reconhecimento, ou essa restrição, ela está, de fato, né, adstrita a esse âmbito de discussão legislativo. Então, importante esclarecer que até que não se tenha, de fato, uma alteração na lei que seja, digamos assim, irreferível, que não vá mudar e se decidiu por assim, os juízes vão continuar a interpretar e julgar os casos com base na lei vigente, na jurisprudência, nas jurisprudências, né, são mais de uma, que estão permeando este caso. Então, é importante a gente, de fato, ter uma consciência disso, para entender esses dois cenários, né, dos poderes, e até para as pessoas se sentirem seguras, né? Porque quando se apresenta o caso ou se dedica, né? A gente se debruça sobre qualquer caso, né, que envolva o reconhecimento da cidadania, que vamos trazer um diagnóstico, vamos fazer uma análise, a Nostralia ela tem plena consciência de todos esses cenários, ela sabe do que está acontecendo em todos os âmbitos e vai com certeza trazer a melhor solução, a melhor alternativa. Então, podemos ficar muito felizes de um lado, né, sabendo que tudo está sendo feito para alcançar-se o direito para aqueles que têm, porque a Vitória vai saber complementar melhor do que eu. Não é porque falta uma certidão de nascimento que a pessoa não nasceu, né, que não foi a ela transmitido o direito, e também não é porque tem um projeto de lei tramitando que os juízes vão passar a decidir diferente. Então, importante a gente trazer essa segurança também do que acontece nos processos, né, e esclarecer esse ponto. Isso é uma dúvida dos clientes também, né, com essa preocupação, como a Ana trouxe, que por vezes parece contraditório, porque a grande mídia divulga bastante essa questão do projeto de lei, e ao mesmo tempo a gente está aqui falando que agora abrimos o leque, não nós, né, mas a jurisprudência abriu o leque para que a gente possa estar incluindo outras formas de evidências. Então, até Vitória, se quiser complementar, um exemplo aqui, né, não tenho a certidão de nascimento, né, claro que obviamente a gente vai ter que fazer essa análise de que forma, mas há sim formas de prosseguirmos, né? Exatamente. Como mencionou a Ana, a jurisprudência, ela é vigente, então a gente tem que pensar no momento em que ela se aplica. A questão é que os processos de reconhecimento, eles não são de análise instantânea. Então, hoje a gente tem uma decisão nesse sentido, hoje a gente tem essa jurisprudência, o que não significa que daqui 2 anos, 2 anos e meio, ela ainda vai estar em vigência, o entendimento vai seguir o mesmo de hoje. Então, é importante que a análise e também a própria preparação documental, ela seja sempre voltada para tornar a documentação e o processo do cliente o mais seguro possível. Então, ainda que tenhamos um entendimento que sem uma certidão de nascimento é possível seguir com o processo de reconhecimento, é importante mencionar que a gente tem hoje uma ferramenta que possibilita a gente suprir aquela certidão que não existe. Então, ainda que possamos seguir em paralelo com o processo de reconhecimento sem aquele registro, a gente pode, ao mesmo tempo, suprir aquela certidão, ou seja, construir aquele registro que não existe. Para quê? Porque vai dar problema no processo apresentar sem aquela certidão? Não necessariamente, mas digamos que o cenário mude até a audiência, até a sentença do cliente, a gente já vai ter aquela certidão que antes era um documento faltante, a gente já vai ter aquela certidão para apresentar. Então, é importante que a gente esclareça que, embora seja uma decisão que deva vincular os juízes que analisam os processos de reconhecimento, não necessariamente aquele juiz vai ter aquele entendimento e ele pode
interpretar de uma forma diferente e analisar de uma forma diferente. Então, para garantir que a gente tenha uma economia processual, inclusive, de tempo e de recurso, em paralelo, a gente segue com o suprimento, com a construção daquele registro que não existe para fazer ele existir, para que em momento oportuno e se necessário, a gente já apresente aquela certidão. Então, a Nostrale preza muito por essa segurança jurídica dos processos, que é a gente está muito consciente desse cenário e dessas aberturas jurídicas que a gente tem, mas também prezando pela segurança e pensando já no processo futuro, a gente realiza os suprimentos em paralelo, justamente para, caso algum juiz venha entender de forma diferente da Suprema Corte, para evitar um recurso, a gente já tem a certidão ali para apresentar. Então, é importante esclarecer que essa é uma ferramenta que a gente tem e que torna toda a documentação mais coesa, consistente. Como a gente não sabe como o cenário vai estar daqui tantos meses, como a gente não sabe se os juízes vão aceitar essa decisão de forma pacífica, a gente já estrutura o processo do cliente para que esteja o mais seguro possível, para que lá na frente a gente não enfrente nenhum tipo de obstáculo. Pensando a curto prazo, então, fazendo a preparação documental, e a longo prazo já com o suprimento, caso, né, haja essa solicitação, a gente já tem ele pronto, né? E, Jéssica, tem mais alguma dúvida que os clientes, que os requerentes possam ter, que a gente pode estar também trazendo aqui para discutirmos? Sim, eu acredito que a maior dúvida que o pessoal tem é justamente: estou buscando a minha cidadania, pesquisei a minha certidão por conta própria e não encontrei. Vocês vão fazer algo diferente no sistema de pesquisa que possa vir a encontrar essa certidão? A gente já pode dar início no processo, a gente tem que partir para um processo de suprimento. Então é importante, como você bem disse antes, né, Nicole, a gente analisar esses documentos e entender, porque cada cenário é um cenário. Então a gente precisa ver onde foi feita a pesquisa, de que forma essa pesquisa foi feita, se foi feita por um profissional, se a gente tem um registro, temos negativas, não temos, para que a gente possa dar sequência no processo com seguridade. Como disse antes a Vitória, e muito bem dito, a Nostrale preza muito pela segurança e pela otimização dos processos. Então a gente sempre vai analisar para que a gente possa dar sequência no processo de reconhecimento da forma mais rápida possível, mas sempre prezando pelo objetivo final, que é o reconhecimento de fato da cidadania. Então, quando o cliente ele traz para nós o que ele tem de informação, as certidões que ele tem, aquilo que ele pode contribuir, isso facilita muito desde o comercial, para que a gente possa guiar ele para o melhor caminho, e também para o desenvolvimento do processo pós-contratação, para que a gente possa dar a sequência da melhor forma. Às vezes a gente vai vender um serviço de pesquisa anterior, né, para que a gente possa ter subsídios suficientes, inclusive esses outros documentos que podem vir a complementar e iniciar o processo, como uma habilitação de casamento, por exemplo, ou até mesmo uma partilha de bens, algo que seja um documento complementar, ou para que a gente possa também já iniciar o processo de reconhecimento de outra forma. Ótimo, isso é também uma questão bem importante, que a gente, reforçando tudo que nós falamos, a Nostrale sempre vai orientar, né, de que tenhamos todos os documentos, que a preparação documental seja completa, para que a gente possa ter essa segurança garantida aí no processo, né? E eu vou perguntar para a Vitória, mas também gostaria que todas contribuíssem. Depois de tudo que a gente falou aí, que a gente sabe que essa busca por pesquisa de certidões, suprimentos, ou até levando em conta toda a preparação documental, é um processo que a gente leva algum tempo, né? Vale a pena a gente ir atrás do processo de dupla cidadania, de reconhecimento? O que tu acha, Vitória? Eu acho que com certeza vale a pena. Seja pela via judicial ou pela via administrativa, nós temos inúmeras vantagens no reconhecimento da cidadania italiana. Entre aquelas que os clientes mais trazem e que a gente já conhece é liberdade geográfica entre viagens, estudo, lazer. A gente tem a questão da qualidade de vida, saúde pública. Nós temos também a questão do ingresso nos Estados Unidos e Canadá sem a necessidade de visto. Nós temos a própria questão da transmissão, né, para os descendentes, para as gerações e gerações de familiares que vão vir em sequência. Então, com certeza, vale a pena. Eu acho que é o reconhecimento da cidadania italiana, para além de uma dupla cidadania, ela é conhecer a história
conhecer a história da família, conhecer a história da própria pessoa. Então, além de todas essas vantagens, aquela que os clientes mais trazem como algo que fazem pertencer ainda mais a esse conhecimento próprio. Então, sim, diria que o reconhecimento da cidadania italiana é um ótimo investimento. É um investimento, né? E até já vou te deixar falar, Jéssica, só eu comentar que a gente começa nessas pesquisas antigas, enfim, dos nossos antepassados, e tu vai entrando, e tu começa a descobrir tantas coisas da família que por vezes nem nossos pais, nossos avós tinham conhecimento. Então, realmente, além de todos os benefícios, é muito prazeroso. Jéssica, pode contribuir. Não, era justamente sobre isso que eu ia falar, é uma reconexão com as nossas origens, né? E muitas vezes a gente encontra fatos muito curiosos ali no meio, que chamam ainda mais a nossa atenção. Por vezes a gente crê que os nossos familiares moravam muito longe de onde a gente reside hoje, ou que eles caminharam por muitos locais, e muitas vezes a gente encontra certidões muito próximas de onde a gente está vivendo. Isso aconteceu comigo, e eu me surpreendi muito, porque era uma certidão que eu não encontrava, tinha ciência de que a minha família tinha residido por muito tempo em uma localidade, sempre procurava ali, e no fim foi encontrar do ladinho aqui de Caxias, onde a gente não imaginava, justamente por uma mudança, e se reconectar com isso fez com que a gente também entendesse tudo aquilo que trouxe hoje a família como ela é. Então, é um conhecimento muito grande, sem contar nas possibilidades futuras que a gente tem, justamente tudo aquilo que a Vitória trouxe, mas eu acredito que é uma herança que fica para toda a família posterior, não só a cidadania, mas esse resgate da nossa história que a gente está trazendo. E é para sempre, né? Sim. É o único serviço que você pode contratar hoje e vai perdurar pela vida toda. Isso aí. E aí, Ana, vale a pena? Com certeza, acho que, né, é uma das buscas que mais nos dão prazer em fazer, que é essa reconexão, que é tanto olhar para trás, né, para o passado. A gente olha para o passado, vê o que foi feito até aqui, e a gente sabe que a gente também está contribuindo em construir um futuro, né? Que daqui a alguns anos as pessoas também vão olhar para trás e ver o que nós fizemos em relação a esse reconhecimento. E acho importante também frisar que esse é um momento muito importante, muito favorável, eu até diria, né? Nós que estudamos, que vivenciamos diversas etapas e acompanhamos tantos requerentes nessa busca já há muitos anos. Então, entender que hoje, de fato, a gente vive um momento muito favorável em relação ao reconhecimento da cidadania italiana. Não dizer que as portas estão abertas, né? As porteiras estão escancaradas, mas que, de fato, nós temos muitas ferramentas, né? Como a Vitória explanou, muitas possibilidades de buscar direitos. Então, aqueles que, de repente, no passado, né, há muitos anos, bateram a porta do consulado e tiveram seus pedidos negados, como são os casos das vias maternas, né, ou de outras constituições documentais não tão consistentes, né, mas é sempre importante se manter atualizado em relação ao que vem acontecendo, manter, né, esse contato com a Nostrali, também acompanhando tudo que a gente vem divulgando, né, porque de fato, para além de um serviço remunerado, é também uma prestação de serviço, né, a informação que a gente busca sempre dar aos descendentes. Então, esse momento, de fato, eu acho que ele é muito vantajoso pelas possibilidades que a gente tem, e aconselharia a todos, aqueles que em algum momento buscaram essa cidadania, a estar envolto, né, nessas informações tão ricas, tão importantes, para de repente, né, um cenário muda, como a gente viu, né, surge uma decisão diferente, e aí a gente consegue de fato alcançar o objetivo da cidadania italiana, que é o que de fato nos emociona todos os dias, né, ao receber as sentenças, as fotos das crianças com os passaportes. Então, a nossa razão de estar aqui, e também frisar a excelência, né, na nossa busca, na Nostrali. Então, o que a gente de fato abarca como assessoria é para além, né, de um serviço, é de fato uma relação que a gente constrói, e é esse sonho que passa a ser nosso também, né, o nosso objetivo. Então, é importante a gente ter isso como consciência e passar isso para todos aqueles que querem fazer parte, querem o seu processo de reconhecimento, saber que aqui vão estar muito bem amparados em todos esses quesitos, né? E como disse a Ana, então a hora é agora, né, Ana? Olha,
A hora é agora. Então, a gente quer agradecer vocês que estiveram aqui hoje, agradecer todo mundo que ficou até o final, nos acompanhou. Ana, obrigada. Jéssica, obrigada. Vitória, obrigada. E também para que nos acompanhem nas redes sociais, @Nostrale Cidadania Italiana, no nosso blog nostrale.com.br. Foi um prazer estarmos aqui mais uma vez. Esperamos que tenhamos contribuído aí sobre a nova jurisprudência e nos vemos no próximo podcast. Tá bem? Obrigada.